O Novo Testamento da Bíblia, especificamente na carta de Paulo em Efésios. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Principados e potestades. Esses termos referem-se a ordens ou hierarquias de forças espirituais malignas. Os cristãos acreditam que há uma dimensão espiritual habitada por anjos caídos e forças malignas que se opõem a Deus. Dominadores deste mundo tenebroso. Refere-se a influências malignas que podem exercer controle sobre aspectos do mundo. Pode incluir ideologias, sistemas políticos ou estruturas sociais que estão em desacordo com os princípios de Deus. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso destaca que a batalha não é apenas terrena, mas também tem dimensões espirituais. Na perspectiva cristã, a identificação de forças malignas e celestiais geralmente é baseada em princípios bíblicos e discernimento espiritual. Aqui estão algumas considerações que os cristãos muitas vezes levam em conta. Frutos do Espírito. Na Bíblia, em Gálatas, são listados os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Se uma influência ou ser espiritual manifesta essas qualidades, é mais provável ser celestial. Propósito e resultados. As forças celestiais geralmente trabalham para o bem, promovendo o amor, a verdade e a justiça. Por outro lado, as forças malignas podem promover engano, divisão e destruição. Avaliar o propósito e os resultados das influências espirituais pode ajudar na identificação. Discernimento espiritual. Os cristãos acreditam que o discernimento espiritual, concedido pelo Espírito Santo, é crucial. Isso envolve uma compreensão sensível e espiritual das coisas, permitindo distinguir entre influências divinas e malignas. As forças malignas, na perspectiva cristã, são geralmente associadas a entidades espirituais que se opõem a Deus e agem contra os princípios divinos. Aqui estão algumas maneiras de defini-las. Satanás e demônios. Na tradição cristã, Satanás é considerado o principal adversário de Deus e fonte do mal. Demônios são anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Essas entidades são frequentemente associadas a forças malignas que buscam tentar, enganar e destruir a humanidade. Pecado e corrupção. Além de seres espirituais, as forças malignas podem ser entendidas como a influência do pecado e da corrupção no mundo. O pecado é frequentemente visto como uma força que afasta as pessoas de Deus e promove o mal. Mundanismo e ideologias. Contrárias a Deus. Em algumas interpretações, as forças malignas podem se manifestar em ideologias, sistemas políticos ou estruturas sociais que vão contra os princípios cristãos. Isso pode incluir valores que promovem a injustiça, a opressão e a imoralidade. Engano e falsidade. As forças malignas muitas vezes são associadas ao engano e à falsidade. Isso pode se manifestar em mentiras espirituais, distorção da verdade e confusão que afasta as pessoas de Deus. Influências destrutivas. As forças malignas são frequentemente percebidas como promotoras de destruição e caos. Isso pode incluir influências que levam as pessoas a comportamentos autodestrutivos ou prejudiciais aos outros. É importante notar que as interpretações específicas dessas forças podem variar entre diferentes tradições cristãs. Algumas abordagens podem ser mais simbólicas, enquanto outras podem enfocar entidades espirituais de maneira mais literal. Além disso, a compreensão das forças malignas muitas vezes está relacionada à teologia específica de uma comunidade cristã. Na tradição cristã,
A concepção do livre-arbítrio como um presente de Deus está profundamente enraizada. A ideia é que Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de fazer escolhas conscientes e agir de acordo com sua própria vontade. Essa dádiva do livre-arbítrio é muitas vezes vista como uma expressão do amor de Deus pela humanidade, permitindo que as pessoas escolham amá-lo e seguir seus caminhos por sua própria vontade. A conexão entre a liberdade do livre-arbítrio e a luz pode ser compreendida da seguinte forma: liberdade para escolher a luz. O livre-arbítrio concede às pessoas a liberdade de escolher o que é justo, bom e alinhado com os princípios divinos. Escolher o caminho da luz, da verdade e do amor é uma manifestação positiva do livre-arbítrio. A luz do conhecimento e discernimento. A luz, muitas vezes simbolizando a verdade e a sabedoria divina, também pode ser associada ao discernimento. O livre-arbítrio nos dá a capacidade de discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, permitindo-nos escolher a luz. A importância da escolha voluntária. A natureza voluntária das escolhas destaca a relação íntima entre o livre-arbítrio e a luz. Deus não força seu caminho sobre nós. Ele nos convida a segui-lo voluntariamente, revelando sua luz para que possamos escolher caminhar nela. Por outro lado, a imposição, a coerção e a restrição da liberdade são frequentemente associadas a forças das sombras. Se considerarmos a negação do livre-arbítrio, percebemos que imposição, contrária à vontade divina, a imposição de ideias, valores ou comportamentos contrários. Aos princípios divinos vai contra a vontade de Deus de nos conceder liberdade de escolha. Engano e manipulação. Forças sombrias muitas vezes usam estratégias enganosas para manipular as escolhas das pessoas. O livre-arbítrio é distorcido quando as decisões são baseadas em informações falsas ou enganosas. A natureza coercitiva das sombras, a coerção, a compulsão e a imposição são características frequentemente associadas a forças das sombras, que buscam controlar as pessoas de maneira que vai além do livre-arbítrio dado por Deus. Em resumo, a ideia é que a liberdade de escolha é uma dádiva divina, uma expressão da luz que nos permite buscar Deus e viver de acordo com seus princípios por nossa própria vontade. Tudo o que busca negar ou distorcer essa liberdade pode ser associado a influências sombrias que vão contra a natureza do livre-arbítrio divinamente concedido. E aí, o que você achou desse vídeo? Dê seu like, compartilhe e comente aqui. Esse vídeo te ajudou a entender a diferença entre seres de luz e seres de sombra?